Venha me beijar, meu doce vampiro. Oh, oh, a luz do luar. Meus amores, boa noite. Deixa eu ver aqui. Como é bom ter vocês comigo nesse momento, né? Voltar a conversar com vocês. Que bom, né? Aqui no Instagram. Fazia um tempo que eu não vinha. Vocês lembram? A última vez que a gente se falou aqui? Então, meus amores, que bom poder ter vocês comigo aqui. Quero mandar um beijo para você que está chegando agora. Quero mandar um alôzinho para vocês que estão entrando. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra. A palavra tem poder, né? A gente sabe muito disso. Por quê que a gente vai falar sobre esse tema? Porque hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o meu mestre, professor Edson, né? E eu quero convidá-lo para participar conosco nessa nossa conversa aqui no Instagram. Tá bom, meus amores? Beijo para você, obrigado pelo carinho, obrigado por vocês estarem comigo. Mais uma vez, agradeço aí, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar em contato com o pessoal aqui do Conselho Brasileiro de Psicanálise. Quero convidá-los para que a gente possa, né? Convidá-los para participar comigo, né? Entrar, deixa eu ver aqui, convidado, meus queridos amigos do Conselho Brasileiro de Psicanálise, com o meu querido professor Edson, meu mestre, tapete vermelho para esse homem. Obrigado. Prazer poder falar Fala, com meu você de novo. pai. E aí, como que você está? Graças a Deus, bem melhor e prazer rever você, amigo do coração, meu Hum, ex-aluno, entendeu? Ver seu sucesso, seu progresso, fico muito feliz com isso. Seu eterno aluno, que eu vou sempre aprender com você. Grande mestre da psicanálise. Obrigado, Edson. Obrigado por estar aqui, o convite da gente poder conversar um pouquinho. Então, vamos falar sobre o poder da palavra. Meu mestre, o poder da palavra. A palavra tem poder. Sim, eu já começo até dizendo o seguinte: a palavra tem tanto poder que na língua você tem o poder da vida e da morte. Uhum. E na língua, se você souber usá-la de forma habilidosa, você vai produzir saúde, bem-estar e realização pessoal. Quero até falar para você que hoje, por exemplo, quem está ficando bilionário hoje são os laboratórios. Que hoje, por exemplo, eles produzem medicação à base de produtos sintéticos para causar sensação de bem-estar na mente das pessoas. Posso até te falar o nome. Bropropiona. Agora, Rapaz. bropropiona. O que tem de gente tomando para causar sensação de bem-estar. E você sabia que se você disser não da boca para fora só, a gente tem que aprender a dizer de coração, sentindo o que a gente está dizendo. Mas se eu aprender a dizer Uhum. gratidão, isso é uma coisa que eu tenho pela amiga, gratidão também, você sabe que você está produzindo serotonina no cérebro e não vai ficar refém de medicação? Então, a palavra tem muito mais poder do que você pensa. Nós lançamos até um projeto, eu mandei para o amigo, Uhum. falando sobre a cura. É um projeto, amigo, que vai revolucionar a história. Porque, infelizmente, os exploradores da fé e da fraqueza do ser humano, que tem muitos aí, que gostam de explorar Uhum. a fé e a fraqueza dos outros, querem criar, através de crendices populares, meios, entendeu? De poder se aproveitar da população. E como eu sei que você é uma pessoa extremamente séria, conheço você, sua esposa, sua família, eu não tenho oportunidade melhor do que falar sobre isso. Então, eu vou começar te dando um exemplo bíblico, Uhum. porque eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia não esconde.
É, Olha o como livro da que, verdade. olha como que a palavra tem poder. Começando a falar da poder, depois eu vou te dar um exemplo. Até porque eu conheço a Bíblia também, eu estudei, eu sou PhD em filosofia da religião, então eu conheço a religião de A a Z. Então, na Bíblia, até Deus, se você quer saber, é definido como palavra. Em João 1:1 está escrito lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Então, verbo significa o quê? Palavra. Então, até Deus, o arquiteto do universo, é definido como palavra. E se você observar, tudo foi criado pelo poder da palavra. Deus disse, haja terra, houve terra, haja luz, houve luz, haja sol. Quer dizer, tudo foi sendo criado pelo poder da palavra. E, Exatamente. às vezes, o cristão, por falta de entendimento sobre isso, até, às vezes, acredita de forma errada. Porque, veja bem, eu já vi, não sei se você já ouviu, muitas pessoas dizendo, você tem que ter fé. Eu digo, como é que é esse negócio de ter fé? Me explica. Como é que é o quê? O que eu tenho que sentir? Como é que é esse negócio de ter fé? O que eu tenho que sentir para dizer que eu tenho fé? Mas se você for na Bíblia de novo, Uhum. depois nós vamos falar das outras questões, mas se você for na Bíblia de novo, eu me lembro de um texto que eu poderia te citar centenas, que uma vez Jesus chegou para os discípulos que estavam passando a noite inteira pescando em alto mar, no mar, e eu já pesquei, eu sei quando você passa a noite inteira num lugar tentando pegar alguma coisa, é porque não tem nada. Uhum. Mas Jesus chegou para os discípulos e diz, olha, lançai a rede. Eles não disseram pela fé nós lançaremos a rede. Eles disseram pelas tuas palavras nós lançaremos a rede. E foi pelo poder da palavra que quando eles lançaram a rede, elas vieram repletas de peixe. Em outra ocasião, olha que interessante como você vê o poder da palavra. Jesus, que é o mestre, né? Chegou, ele não disse, se tiveres fé, dirá para esse monte, sai-te daqui, atira-te acolá. Ele disse, se disseres com as tuas palavras, monte, saia-te daqui e atira-te acolá, conforme as tuas palavras será feito. Então, eu acho que nós, como profissionais da área de saúde, temos que tomar muito cuidado com as palavras. Porque as palavras podem destruir e podem construir. As palavras podem te gerar uma sensação de bem-estar, como pode te gerar uma sensação de mal-estar. As palavras podem matar, como pode dar vida. As palavras podem destruir, como pode construir. Então, se eu começar a aprender sobre isso, quero até citar aí para você, para aqueles que ainda estão participando, estão entrando, tem duas obras interessantes que eu gosto muito. Isso aqui é o seguinte, quem ama não adoece. Muito bom. Quem ama não adoece. Faz até parte desse projeto, desse curso novo que nós criamos, que fala sobre a cura. Uhum. E o segundo, que é muito inteligente, né, foi um livro mais antigo, escrito por 2 médicos alemães, é A Doença como Caminho. Que, na verdade, as pessoas vão entender que você não é refém da doença. As pessoas geram e criam as suas próprias doenças. E pior do que a doença é a crença. Vou te dar um exemplo, como que as pessoas geram as doenças, para o amigo. Às vezes o sujeito está uma noite mal dormida. Né? Você já deve ter tido uma noite mal dormida. Não é? Todos nós. Muito. Aí você tem uma noite mal dormida, aí o sujeito vai no médico, eu estou algumas noites, ou uma noite mal dormida. Ele na hora vai pegar a caneta, vai passar um Zolpidem, ou vai passar um Rivotril, ou vai passar um Dormonide, na hora, porque eles já são coabitados na faculdade, pelos laboratórios, para vender remédio. Agora, uma coisa eu quero que você saiba, o remédio não cura, ele ameniza. Se você quiser aprender sobre a cura, adquira esse curso nosso que nós temos aí a cura. Aí Remédio o sujeito... remedia, né? Por isso que é remédio. É por isso que é exatamente, bem usar a tua palavra. Remedia. Então, olha que interessante. Aí o médico passa um remédio,
Aí o sujeito tem uma noite maravilhosa, né? Uhum. Que uma beleza. Aí chega na segunda noite, ele diz, poxa, se eu tomei o remédio na noite passada e dormi bem, essa noite eu vou tomar para dormir bem novamente. É. Chega na terceira noite, eu falo, bom, se eu dormir bem na primeira, se eu dormir bem na segunda, eu vou tomar o remédio para dormir bem novamente. Uhum. Meu amigo, a partir da quarta, da quinta noite, ele só acha que consegue dormir bem se tomar o remédio. É aí que nasce a bengala. Exatamente. Então, pior do que a doença é o quê? É a crença. E Exato. outra, as pessoas têm que aprender a dizer o que quer e não o que não quer. Também, se você for conversar com alguns médicos, eu tenho observado isso, não sei se seu amigo observou. O sujeito não vai para ser consultado. Tem muitas pessoas que já vão no médico para pedir a receita. Exato. Ele já chega lá, não, o senhor pode me passar uma receita tal? Agora, quando você vai no médico, amigo, qual a primeira pergunta que ele te faz? Qual a primeira pergunta que ele faz, em geral? O que você está sentindo, não é isso? Exatamente. Com outras palavras, é exatamente isso. O que você está sentindo? Então, ele não está trabalhando a causa, ele está trabalhando o sintoma. Exatamente. No sintoma. Porque, na verdade, a pergunta nem seria o que você está sentindo, mas o que está faltando. Porque se eu estou sentindo alguma coisa, é porque está faltando alguma coisa. E a partir do momento que você entender que a doença ela nasce na mente, o corpo apenas reflete o que você sente. Por exemplo, você já viu uma pessoa tendo uma crise de ansiedade? Já. Então, e quantas pessoas que nem sabem separar a ansiedade e a angústia dizem que são ansiosas? Não sabem nem separar a ansiedade e a angústia. Porque a ansiedade é um transtorno. Se a Exatamente. pessoa tem ansiedade, ela vai ter que entrar com a medicação própria, que é um transtorno, e depois vai fazer análise com o mestre, aí, com o amigo, comigo, com quem quiser, Eu para indico, poder, né, depois fazer o claro. desmame da medicação, porque a medicação não cura, ela ameniza. Então, a pessoa tem que fazer análise, porque a análise não é luxo, é necessidade. Então, ele vai fazer análise até para poder ir reduzindo e fazendo o desmame da medicação. Exatamente. Se ele tiver ansiedade. Agora, angústia não. Angústia é um sintoma que pode surgir de uma solidão, de uma depressão, às vezes de uma decepção, de uma frustração, uma coisa que provoca, que muitas pessoas não sabem lidar, infelizmente, é com a perda, né? Você sabe que a maioria das pessoas que perdem um ente querido, então a perda, sofre se não souber lidar. Porque o luto demora no mínimo 1 ano e tem 5 fases para passar. Eu agora mesmo, anteontem, fui atender uma paciente que, por ter perdido o pai há mais ou menos uns 30 dias atrás, teve um infarto, olha só. E ela não tinha sinal nenhum. Mas ela aprendeu tanto que Lacan diz, quando você fala, você cura. Quando você cala, o órgão adoece. Eu vou te fazer uma pergunta, amigo, que parece boa, mas não é. Alguém já falou para você não chorar? Te reter o choro? Já. E tu sabe muito bem que o primeiro que falou isso, lá no tempo antigo, é o próprio pai, né? É. E você sabe quantos músculos do rosto, do peito e órgãos você tem que contrair para não chorar? Por isso, eu jamais diria para uma criança não chorar. Pelo contrário, deixa chorar. Porque se eu não coloco as minhas emoções para fora, eu vou internalizá-las. E aí vai surgir a doença. Deixa eu fazer uma pergunta que parece meio delicada, mas tem gente que é indelicada e eu já ouvi isso muito. Alguém alguma vez falou para você calar a sua boca? Já. Muito. Quantos músculos você tem que contrair para ser impedido de falar? Então, se a gente for analisar, se alguém manda eu calar a boca, aí é que eu vou falar.
Porque eu não vou entregar minha consciência ao juízo de ninguém. Eu tenho que cuidar, eu até digo isso, vou repetir, acho que eu já disse isso para você algumas vezes no treinamento, que a gente não é só corpo. A gente tem um corpo, a gente tem a nossa carga emocional, a gente tem o racional, mas a gente tem, e o racional, desculpa, tem que predominar sobre o emocional, senão é aí que a pessoa fala besteira, faz o que não deve, e depois quem paga é o corpo. Então, o racional sempre tem que predominar sobre o emocional. Exato. E ainda tem o espiritual. Então, se eu não souber lidar com isso, às vezes hoje eu fico pensando, eu não sei se já aconteceu comigo, quando eu entro no supermercado e olho e ando nas prateleiras do supermercado, eu vejo tanta coisa que eu consumia que eu não consumo mais, que quando eu aprendi a lidar com o meu corpo, né, que a gente tem que aprender a lidar com o corpo. Quantas coisas a gente comia, você comia no supermercado, e hoje eu não como mais porque eu sei que me faz mal. Casamento me ajudou nisso. Eu mudei muita coisa de vício de solteiro instantâneo e venenoso em casa. Por exemplo, o sal é um veneno. Terrível. Sódio venenoso. Tem de pessoas que sofrem, né, de pressão arterial. Então, uma mulher inteligente vai usar o sal do Himalaia, que é um sal rosa, e vai cortar. Exato. Né? Que é o que a dona Nelma usa também. Mas, meu mestre, meu professor, como que a gente lida com essa coisa desse momento, entendeu? Que a gente percebe que as pessoas estão com essa dificuldade da palavra, de externar esse sentimento, de saber dizer não, de dizer eu não quero, sabe? De aceitar, sabe? Ser usado, ser humilhado. E aí fica sofrendo, carregando o emocional, depois o físico. Como que a gente trabalha isso na mente dessas pessoas? Olha só, a primeira coisa que a pessoa tem que aprender é que nós estamos falando sobre o poder da fala. Ela tem que pensar. Exatamente. Externar essa palavra, né? Ela tem que colocar para fora, ela tem que externalizar. Que nem como eu falei, se eu estou afim de chorar, quantas vezes eu ouvi dizer, homem não chora? Pelo contrário. Se eu sentir alguma coisa que me emociona, eu vou chorar e depois, porque aquilo vai me limpar. Agora, tem muitas pessoas, como você falou, que por falta de amor próprio, é questão de amor próprio, por falta de amor próprio, por falta de autoestima, por falta de respeito ao seu corpo, aos seus sentimentos, a sua carga emocional, se anulam em função do outro. Tem muita gente, você sabe, que acha que deixando de fazer o que ele precisa fazer, ele está ganhando o outro. Então, isso é falta de amor próprio, é falta de autoestima, é falta de respeito próprio. Você sabe que eu vou te dizer uma coisa? Ó, e grave o que eu vou te dizer. Tem pessoas que dizem que te amam, tem pessoas que dizem que gostam de você, mas às vezes colocam fardos pesados em cima de você. E qual a nossa missão? A minha e a sua, eu sei que você sabe, tem esse entendimento, um profissional. É justamente o quê? É diminuir ou de retirar essas cargas de cima dessas pessoas. Porque a pessoa que se permite fazer tudo isso que o amigo falou, as pessoas vão sofrer. Ou vão sofrer, porque a doença, ela começa na mente. Então, geralmente, são pessoas que têm fragilidade na sua estrutura psicossoma. Vamos dizer, o que são as doenças psicossomáticas? Psico é a mente. Soma é o corpo. Então, as pessoas que, por falta de amor próprio, por falta de autoestima, e não ter uma estrutura psico bem formada, elas acabam sendo vítimas ou acabam se vitimizando, às vezes alguns gostam de se vitimizar também, e acabam cedendo coisas que não deveriam ceder, porque o não faz parte do jogo. Se eu achar que qualquer coisa for abusiva, eu vou dizer não. Quantas eu tenho que dizer não para uma filha minha, tenho que dizer não para a mulher, tenho que dizer não para um amigo, porque o não faz parte do jogo, mas tem gente que acha que tem medo de dizer não.
Então, você tem que pensar em você. Então, como a gente trabalha isso, tem que explicar à pessoa o que são as doenças. Psico é a sua questão psicológica e emocional. E soma é o corpo. Se eu não cuidar do meu estado psicológico, psicoemocional, quem vai pagar é o corpo. Por isso tem tanta gente doente. Hoje nós estamos vivendo num mundo aí com tantas pessoas doentes. Agora há pouco estava vendo na televisão, né? Como que as pessoas, um sujeito matar o outro por causa de um ticket de estacionamento, matar o outro por causa de um ticket de desconto do McDonald's, entendeu? Porque as pessoas perderam o controle emocional. Por isso eu acredito que nunca se precisou tanto de pessoas como você, como a senhora, sua esposa, como eu, que entendem que a gente tem que saber usar as palavras. Eu, por exemplo, se eu não puder falar mal, bem, eu não vou falar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar onde falar. Até com um porteiro. Às vezes tem pessoas, por exemplo, quantas vezes eu, às vezes, tomo café com um pãozinho com o pessoal do prédio que eu trabalho. Eles dizem, doutor, ninguém nunca parou aqui para tomar um café e comer um pãozinho com a gente. Eu falei, eu ainda ganho o pão e o café de vocês. Então, a questão do respeito ao outro também, né? Porque quando que termina o meu direito? Quando começa o seu. Então, se eu começar a entender essas questões e saber colocar bem as minhas palavras, porque as palavras podem ferir, podem destruir, como podem construir. Né? Tem até um livro que eu gosto muito, independente da religião da pessoa, é o livro de Provérbios. Porque ali fala muito sobre isso. Até sugiro aí as pessoas que estão nos ouvindo a ler o livro de Provérbios. E a pessoa que lê o livro de Provérbios, ele muda. Porque ali fala muito sobre o poder da palavra. É uma excelente indicação. E a sabedoria. Vou te contar um fato, você fica à vontade para falar o que você quiser também. Ah, sim, sim, mas eu tô numa aula aqui, né, meu mestre? Eu sou seu fã, então. Mas vou te contar um fato, por exemplo. Uma vez o sujeito querendo servir a Buda, né? E ele aí do entusiasmo, um discípulo querendo servir a Buda, chegou para Buda e disse, olha, Buda, você é um cara tão inteligente, tão sábio. Qual o motivo que você deixa de falar com a comunidade aquilo que é bom para eles? Aí Buda, muito inteligente, muito sábio, falou, então vai lá e na primeira comunidade pergunta o que as pessoas querem. Aí o discípulo, todo empolgado, procurou a primeira comunidade e disse, olha, o que vocês querem? Eu quero uma fazenda maior, eu quero que meu gado prospere mais, eu quero ampliar minhas terras, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero um casamento melhor para minha filha. Aí volta o discípulo todo empolgado para Buda e diz, olha, Buda, descobriu o que a comunidade quer. E aí, depois dele expor tudo aquilo que a comunidade queria, aí o Buda falou, como que você quer que eu dê às pessoas aquilo que elas não querem? Como assim, mestre? Ele falou, alguém pediu sabedoria? Alguém pediu sabedoria? Então, tem uma outra sugestão de uma obra muito... Eu até sugiro para o amigo ler. Que fala sobre a sabedoria de Sócrates. É um livro fino, de boa leitura, que fala sobre a sabedoria de Sócrates. Aí diz que quando Sócrates chegava no Mercadão, imagina o Mercadão, tudo aquilo que você precisa para a sua sobrevivência hoje. Tudo que você precisa, desde um carro, de uma casa, tudo que você precisava, você encontrava no Mercadão. Aí quando Sócrates chegava no Mercadão, as pessoas perguntavam, Sócrates, o que você veio fazer no Mercadão? Ele dizia, olha, sabe o que eu vim fazer no Mercadão? Eu vim ver tudo aquilo que as pessoas compram e não precisam. Então, eu conheço mulher, você deve conhecer, que tem armário de 15 metros de comprimento. Verdade. Com roupas que nem a etiqueta tirou. E sapatos que nem a etiqueta tirou. E eu digo, olha, se você partir amanhã,
Não é nem você que vai escolher a roupa que você vai vestir. Então, o que as pessoas gastam com coisas que não precisam, né? E análise, eu digo, não é luxo, é necessidade. E quando você diz para a pessoa fazer análise, ela acha que é gasto, não é investimento. É o que eu sempre comento, é um investimento. Você gasta, às vezes, com tanta futilidade no teu dia a dia, e em você investe tão pouco. Né? Quais são os verdadeiros valores? E que se existe alguém que você tem que amar, é quem? Sim. Se tem alguém que você tem que apoiar, é quem? Você Se tem alguém quer que confiar em alguém, tem... confia em si mesmo, né? Se tem alguém que você tem que ajudar, é quem? É. Mas... Então, pode falar. Não, por favor. Pode falar. Não, eu só queria aproveitar nesse momento, já que a gente está conversando sobre a palavra, sobre o poder da palavra, eu queria abusar de você, meu mestre, por causa que tem pessoas que têm o dom da palavra, que são bons vendedores, são bons articuladores, são bons com as palavras. E aí, através daquela palavra, daquele poder de persuasão dela, ele consegue fazer com que a outra pessoa, o parceiro ou a parceira, se torne dependente emocional daquilo que ele fala. Você me compreende? Isso acontece muito e eu vejo muitas pessoas que me procuram dizendo: eu virei dependente emocional através das promessas de futuro bom. Ou da persuasão do tipo das ameaças através da palavra, das agressões através da palavra, tipo, se a gente separar, você fica sem nada, se não é por mim, você não é ninguém, sabe? E a pessoa vai se tornando, porque a pessoa usa essas palavras e domina a outra. Como que lida com essa dependência emocional quando está ao lado de alguém que fala tão bem? Eu tenho um Ou tão mal? vídeo eu tenho até um vídeo no YouTube aí, se alguém quiser assistir. Por favor. E o título do vídeo chama Independência Emocional ou Morte. O que você prefere? Eu vou colocar aqui no meu status, depois aqui no Story, vou pegar e vou botar o link para as meninas verem, tá, mulheres? Fiquem aqui comigo, depois vocês assistem aí. Independência emocional ou morte? Qual o motivo? Deixa eu falar para você. Eu vou basear em Fromm. Eu gosto muito de Fromm, que Fromm é pai da cultura americana, Eric Fromm. Eric Fromm diz o seguinte: você quer ser uma pessoa bem-sucedida, bem realizada, feliz e satisfeita consigo mesmo? Corte todos os laços que te prendem e derruba as escolas que o sustentam. O que ele quer dizer com isso? Eu posso conviver com uma mulher? Posso, mas sem criar laços de dependência. Porque se você criar laços, esses laços vão servir para te enforcar depois. Isso é tão importante que você está falando, que as pessoas que não entendem isso cometem feminicídio, suicídio e homicídio. Foi muito bom você tocar nesse assunto extremamente importante. Porque as pessoas que não aprendem a terem independência emocional, por isso que o nome do vídeo é esse, independência emocional ou morte. Então, a independência é primordial. Para Eric Fromm, inclusive, que é o pai da cultura americana, qual é o maior símbolo da América? É a Estátua da Liberdade. Eu até costumo dizer, se Bilá tivesse derrubado a Estátua da Liberdade, em vez de ter derrubado as torres, ele teria mexido mais com o brilho do americano do que o lado financeiro. Né? Porque a base está na liberdade. Na liberdade. Eu posso me relacionar com uma mulher? Posso. Mas independência emocional. Sem criar dependência. A maioria das pessoas que você citou é porque são dependentes emocionais. E o caminho, infelizmente, de muitos... esses dias, para você ver, eu estava visitando aqui Praia Grande, que é perto de Angra dos Reis, um garoto de 25 anos cometeu suicídio porque a namorada largou dele. Aqui na Ponte Rio-Niterói, olha só o que aconteceu na Ponte Rio-Niterói, o sujeito gravou o próprio suicídio. Olha só, dizendo assim, o suicídio hoje virou uma pandemia. Enquanto o coronavírus foi uma epidemia, o suicídio é uma pandemia. O
sujeito subiu em cima da ponte e gravou, dizendo assim para a mulher, olha, amanhã você vai se arrepender, amanhã você vai sentir culpa, amanhã você vai sentir isso, amanhã você vai carregar esse fardo pelo resto da vida. E se jogou. Na outra semana, a mulher estava com outro. Então, a dependência emocional tem que ser, Aliás, tem que ser aliás, absorvida. eu me lembrei agora aqui do profeta, do Khalil Gibran, onde o profeta diz que o casal beba do mesmo vinho, mas em taças diferentes. Exatamente. Né? Que é exatamente para que eles estejam juntos, porém, cada um na sua taça, para não ter essa dependência. E outra coisa que eu diria, não existe metade da laranja. Você conversa fiada, cada uma uma laranja inteira. Isso é poesia. A gente não precisa da outra metade para ser feliz, né? Não, lógico, a gente tem que ser feliz por inteiro, né, mestre? não existe alma gêmea. Não. Pô, tá acabando com o castelo de muita gente hoje aqui, professor. Não, deixa eu te perguntar, você acredita em Papai Noel? Ó, coisa linda, mora na Lapônia. Lindo. Você acredita em duende? Eu tenho muitos amigos aí que vêm doentes por aí. Não, você acredita em príncipe encantado? Não, não acredito mais nisso. Como eu também não acredito em nada disso, em olhos azuis, né? A questão é o seguinte, a dependência, eu tenho que aprender. Outra coisa que eu falei, quando o Fromm diz derrubar as escolas que o sustentam, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, eu não vou deixar ninguém se escorar em mim se eu tenho amor próprio, se eu tenho autoestima. Tem homem que, por falta de amor próprio, de autoestima, fica dando dinheiro aí aquilo para a mulher. Né? Ou vice-versa. Mulher também, por falta de amor próprio, e muita mulher dá muito dinheiro aí para homem. Mas você falta de amor próprio. Porque quando ele diz não vou derruba as escolas que eu sustento, o que ele quer dizer com isso? Eu não vou me escorar em ninguém, nem vou permitir que ninguém se escolhe em mim. Então, cada um, nós somos uma persona. Né? Então, antigamente tinha até esse negócio, né? De você estar no restaurante, tudo bem. Se você quer ser uma pessoa cortês, você pode até pagar um almoço, pagar um jantar, mas não quer por obrigação, é por cortesia. Mas cada um tem a sua função. Hoje nós vivemos numa sociedade, a mulher ela não quer a liberdade, ela não quer o empoderamento. Exato. Eu concordo, ela tem que ter empoderamento. Então, se ela quer ter empoderamento, ela tem as mesmas condições do homem. Tem que ter as mesmas condições. Nós vivemos hoje numa cultura avançada, onde tanto a mulher como o homem tem a mesma função. Agora, tem pessoas que fazem até gracinha. Pegam textos isolados, como você já deve ter ouvido, muito, mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Mas a pessoa não leu o contexto. Que submissão aqui não é a mulher, não é aquela ideia da mulher ser submissa no sentido de fazer o que a pessoa quer. A submissão aqui, a palavra certa, é complementação. É um completando o outro. Não é, né? Porque eu já vi muito homem. Não, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Mas você já leu o contexto? O que o sujeito tem que ser para a mulher completar com ele? Que a submissão aqui é a ideia de complementação. Mas quantas vezes eu já vi aí, até em muitas cerimônias aí, o cara ainda fazia gracinha. Não, o homem é a cabeça, a mulher é o corpo, e o corpo só vira para onde a cabeça quer. Não, você conversa. Veja bem, submissão aqui é sentido, por isso que a pessoa tem que entender o sentido das palavras, né? Submissão. O corpo só vira para onde a cabeça quer, é muito machista. Não, mas eu já ouvi isso muito. Claro que sim. Eu tenho um amigo tão machista que ele fala, eu não pego na mão da mulher quando eu saio na rua, porque você pega na mão, a cabecinha libera. Fica olhando para todo mundo. Eu falo, pô, você é muito machista. Aí, é aquilo que eu falei, tem que ter o quê? O respeito, a complementação. Né? Respeito. A base de tudo é o respeito. Os grandes casamentos, as grandes uniões, elas são feitas em cima do respeito, acima de tudo, né, mestre?
Exatamente. Então, a palavra, antes da gente dizer, a gente tem que pensar, né? É. Por isso que tem o quê? Eu volto a dizer, a gente é formado de corpo, a gente é formado de uma carga emocional, mas a gente tem o racional. E o que tem que predominar é o racional. É. Essa história aí de coração, né? Eu digo, o órgão principal é a mente. Uhum. E não é o coração. Então, esse negócio dessas historinhas aí que, né? Querendo associar até o amor ao coração. Olha, o órgão principal é a mente. É. Aquele que se deixa levar pela emoção, fala o que não deve, escreve o que eu estou te falando, faz o que não deve, e depois quem paga é o quê? É o corpo. A Lúcia fala amígdala. É isso aí, Lúcia. Concordo plenamente, a Célia. Muita gente aqui concordando com você, meu professor. Coisa Mas não boa a adianta. participação delas. É porque a pessoa tem que racionalizar, né? Se eu agora descubro, né? Eu também, você sabe que, além de tudo, eu também sou cabalista. Então, a cabala acredita no poder da fala. Uhum. Se alguém quiser até uma boa sugestão de leitura, é a Cabala do Dinheiro, a Cabala da Saúde e a Cabala da Comida. É um livro que são 3 obras em um. Que, se eu souber lidar com dinheiro, se eu souber lidar com a comida e souber lidar com a inveja, desculpa, a Cabala da inveja, da comida e do dinheiro, eu vou saber lidar com tudo. Porque, veja bem, olha como que é interessante. O sujeito queria conhecer o céu e queria conhecer o inferno. Uhum. Então, primeiro ele foi no inferno. Quando ele chegou no inferno, ele viu uma mesa com tudo aquilo que as pessoas desejavam a vida inteira, só que estava todo mundo aborrecido, xingando, agredindo um ao outro. Aí ele não entendeu, falou, poxa, eles estão diante de tudo aquilo que eles desejaram a vida inteira e estão brigando. Aí ele foi perceber que as pessoas tinham um defeito. Sabe qual o defeito que eles tinham? Eles tinham um cotovelo virado ao inverso. Então, eles estavam diante de tudo aquilo que desejaram a vida inteira e não podiam alcançar porque tinha o cotovelo virado ao inverso. No inferno. Uhum. Porque no inferno é cada um por si. Né? Uhum. Quando ele chegou no céu, ele viu a mesma cena. Ele viu a mesa com tudo aquilo que tinha no inferno, com tudo aquilo que as pessoas desejaram a vida inteira. E viu que as pessoas tinham o mesmo defeito, o cotovelo virado ao inverso. Só que lá estava todo mundo sorrindo, estava feliz. Por quê? No céu, já que eu não posso levar comida até a minha boca, eu levo até a sua. Então é um servindo o outro. Uhum. Então, se você quer transformar a sua vida no inferno, é você achar que é só você que tem direito, que só você que pode. É o sujeito, é o narciso, né? Achar que ele tem que ser adorado, entendeu? E que ele faz. Agora, quando eu entendo que eu quero o céu, é um servindo o outro. Então, se eu não posso levar comida até a minha boca, com certeza eu vou levar até a sua. E você vai trazer até a minha. Nós estamos fazendo uma live juntos? É verdade. Que é um servindo o outro. Sim. Né? Crescimento mútuo. Eu espero estar podendo contribuir com o amigo. Né? E Sempre. você está contribuindo comigo. E as pessoas que estão participando também estão sendo alimentadas. É verdade. Não é verdade? Porque nós vivemos no céu. Porque no céu, defeito todo mundo tem, amigo. Você vê que, segundo a fábula, inclusive é uma fábula cabalística, o mesmo defeito que o pessoal tinha no inferno tinha no céu. Só que a diferença entre o céu e o inferno é que no inferno é cada um por si. No céu é um servindo o outro. Então, gente, você quer transformar a sua vida no quê? No céu ou no inferno?
Você prefere que sua vida seja o quê? Um céu ou um inferno? É um defeito eu tenho, com certeza. Defeito o amigo tem, defeito todo mundo tem. Mas aí eu vou citar uma outra coisa. Eu não vou ficar vendo defeito de você. Aí eu vou citar até um outro texto que eu gosto muito, que diz, em vez de você ver o cisco no olho do seu irmão, vê a trave que está no seu. Porque as pessoas que gostam muito de ver defeito no outro, é porque o defeito dela é maior do que do outro. Escreve o que eu estou te falando. Pode escrever o que eu estou te falando. As pessoas que gostam de apontar o dedo nos outros e de ver defeito nos outros, é porque o defeito dele é maior. Então ele quer se defender do seu defeito em cima do defeito do outro. Por isso eu gosto muito desse texto. Em vez de você ficar olhando o cisco no olho do seu irmão, olha a trave no seu. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu até uso uma expressão que eu digo assim, você quer se dar bem com todo mundo? Você quer ser amigo de todo mundo? Você quer ser feliz com todo mundo? Você quer se realizar com todo mundo? É uma coisa que eu gosto de usar muito, viu, amigo? Eu digo assim, esvazia as suas mãos de pedra. Porque se você fizer alguma coisa, porque julgar é o que tem mais gente aí querendo julgar. Se você fizer alguma coisa que alguém julgar que está errado, vai ter um monte de gente querendo jogar pedra em você. Agora, você quer ser feliz com todo mundo? Esvazia as suas mãos de pedra. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Não estou aqui para jogar pedra em ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui para acolher. E aí, eu gosto muito, né? Você me desculpa, mas eu gosto muito de citar a Bíblia, porque você se lembra quando aquela prostituta foi levada até o mestre e eles foram usando a lei, dizendo, ó, a lei de Moisés diz que quando uma pessoa é pega num ato de adultério, ela tem que ser apedrejada. Eles vieram usando a lei. Exatamente. E o mestre só escrevia no chão. Ó, a lei de Moisés diz que quando a pessoa é pega em ato de adultério, tem que ser apedrejada. Ora, a mulher não foi pega em ato de adultério? Mas eles só levaram quem? A mulher. Aí o mestre, com a sua sabedoria, disse, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Um a um foi largando as suas pedras e, de repente, passa um tempo, o mestre levanta e diz, cadê seus acusadores? Então, aquelas pessoas que têm mania de jogar pedra nos outros, escreve o que eu estou te falando, amigo. Essas pedras serão recolhidas para amanhã ser jogada contra ele. Então, você quer se dar bem com todo mundo? Esvazie as suas mãos de pedra. Esteja com as suas mãos limpas. Nós não estamos aqui para jogar pedra em ninguém. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Nós estamos aqui para acolher. Para abraçar as pessoas que estão doentes, para ajudar elas a serem curadas e acreditar que a cura existe. Não essa cura aí que muitas pessoas prometem. Eu vou usar a palavra, mas eu não sei se você já viu. Como que as pessoas gostam de explorar a fé e a fraqueza dos outros. Eu já vi muitas líderes religiosas aí dizer, ó, se você trouxer aqui a carteira de trabalho, eu vou orar e Deus vai arrumar um emprego. Olha, Deus precisa da carteira de trabalho de alguém para arrumar um emprego para alguém? Precisa? Claro que não, né? Eu já vi muito líder religioso, ó, se você trouxer uma peça de roupa, eu vou orar. Olha, Deus precisa da peça de roupa de alguém para fazer alguma coisa? Eu já vi gente, uma vez eu fui num lugar e, não, eu vou passar um óleo, ainda disse que o óleo é de Israel. Vou passar um óleo ungido no senhor. Falei, não precisa, ninguém precisa passar óleo não, meu amigo. Deus não precisa de passar óleo na minha testa para fazer nada, não. Então, olha como que os exploradores da fé gostam de explorar um pouco. E usam instrumentos. Agora há pouco, vou te dar palavra, só um segundo. Agora há pouco eu peguei um copo d'água na televisão, hein? Pegou um copo d'água, disse que estava ungindo um copo d'água, entendeu? Aí disse, agora vamos todo mundo beber essa água. Que essa água está abençoada. Isso é explorar a fé alheia. Então, nós estamos aqui
para jogar limpo, para falar a verdade, para dizer as palavras certas. Mas aqui, agora levantou uma questão que nem era o que eu ia te perguntar, mas eu guardei aqui. É sobre as pedras depois. Mas agora levanta uma questão. Já que a palavra tem poder, o poder, a fé, eu, na minha humilde opinião, eu acredito muito nisso. Tanto que ali ou aqui, em alguns trabalhos meus, eu vou falando sobre isso com as meninas no meu canal. Mas assim, eu quero saber de você que é um mestre experiente também na psicanálise. E nesse lado emocional e teologia também. Se em casa, fizer uma oração na minha água e tomar através da minha própria fé, de certa forma, não me fará bem, como se eu tivesse bento aquela água, ou acreditar que a minha fé pode fazer isso, sem precisar de alguém? Se você proferir, sim. Isso. Mas não o outro. Entendeu? Que Exato, era isso que eu queria palavra tem falar. poder para quem diz. Para nós, para a fé, a palavra, a crença, Sim, mas ela tem poder para quem pronuncia. É. Agora, não é o outro que vai pegar um copo d'água da frente da televisão, que eu acabei de ver agora há pouco, Uhum. diz que é bicho, né? E vai dizer, espera aí, Sua né? água é seu alimento, né, Lúcia? Lúcia escreveu isso. Então, se eu pronunciar essa água vai ser bênção para mim, ela será. Mas eu estou pronunciando. Uhum. Você tem que entender que a palavra tem poder para quem pronuncia. Dito por Porque, Jesus, né? e para quem pronuncia. Nós temos o poder de criar, e eu falei. E aquele texto que eu iniciei é um texto de provérbio, que diz que a língua pode tanto te matar, como pode trazer vida. Mas ele está falando da sua. Entendeu? Ele está falando da sua. E não da do outro. Porque quando a pessoa faz isso, ele está querendo induzir que ele tem poder. Uhum. E que ele tem o poder de abençoar todo mundo através do copo d'água. Olha, se tem alguém que tem poder aqui, eu só conheço um para fazer um negócio desse. É Deus. Claro. Isso é uma forma de explorar. Senão eu ia pegar... Você tem as meninas, o pessoal seus aí, os que estão assistindo, eu ia pedir para beber a água. Aí não é a pessoa que está pronunciando. Então, eu que tenho que pronunciar aquilo que eu quero para a minha vida. Então, se eu quero saúde, eu vou dizer, eu quero saúde. Você sabia que, por exemplo, muitas pessoas que sofrem de constipação, e elas têm o hábito de fazer o quê? Constipação? Dizer que sofrem de constipação, não é isso? Ah, sim, a enxaqueca, dor de cabeça. Mas Parece que elas pronunciam, não pronunciam? parece que dá um certo prazer na pessoa, mas eu sofro de enxaqueca. Olha bem, né? Então, quando você está falando, e outra coisa que eu vou te falar, olha que coisa interessante. A maioria das pessoas que dizem que sofrem de constipação é quando elas estão fora de casa. Eu conheço pessoas que, se ela ficar 3 dias viajando, ela fica 3 dias sem usar o banheiro. Muita gente dizendo assim. que sofre de constipação. Mas quando ela chega em casa, o que a casa representa para ela? Segurança, né? Conforto, bem-estar. Aí em casa ela consegue evacuar. Aí eu te pergunto, ela sofria de constipação? Não, é algo que ela Não, você vê porque inventou, é psicológico? né? A Porque gente tem muito. ela já sai de casa dizendo, olha, eu não consigo evacuar fora de casa. Então, Sim, ela está plantando isso. Não, ela já sai de casa determinando, né? Sim. Porque a palavra constrói, né? Então ela já sai de casa. E eu já vi gente, rapaz, eu vi uma pessoa, às vezes, com uma semana sem usar o banheiro. Que ela disse que só consegue usar o banheiro em casa.
Sim. Então, Muita gente faz isso. mas você entendeu que a questão é psicológica? É psíquica. Que ela já sai dizendo que ela só consegue usar em casa. E diz o tempo Sim. todo que sofre de Constipação. Aí quando ela, Mas aí quando ela é a chega em casa, palavra tendo poder. Negativo, mas é o poder. sim, ela tá fazendo mal a si mesma, ao seu Sim. corpo. Mas quando ela chega em casa, ela diz, agora eu estou bem, agora eu estou à vontade, agora eu estou tranquila. Uhum. Né? Agora, ainda bem que ainda bem que eu cheguei em casa. Né? Aí ela consegue usar. Ou a pessoa consegue. Mas você entendeu como é que a coisa funciona? Mas é, Eu te dei um ela exemplo simples para você sugestiona. entender. Não é porque quantas pessoas eu já ouvi dizendo que sofre de constipação? Uhum. Então, ela É, está construindo. sim. Há pessoas que eu conheço que a pessoa tem um remédio para dormir guardado na gaveta, já está vencendo a data, mas ele dorme, a pessoa dorme, porque ela sabe que se precisar, tem o remédio. Terá o remédio. Nunca precisou. Se passar a validade, ela vai precisar naquela madrugada. Mas é porque ela passa, eu digo, pior do que a É a doença, sugestão. é a crença. É exatamente isso, a mesma constipação. Que a pessoa constrói. Exato. Então, ela construiu que ela tem constipação e ela acredita nisso. E estou falando, tem gente que passa, já vi gente passar mal. Não, mas eu só consigo usar o banheiro em casa. Mestre, Te dei um eu não exemplo quero simples, fugir. entendeu? Pra você entender. Sim, eu não quero fugir de uma colocação que eu queria pedir para a vossa sapiência, por favor. Ah, quando a gente falava ali sobre as pedras, me ocorreu uma coisa. Por que o ser humano, no tempo que a gente vive agora, ele tem um prazer enorme de atirar pedras na rede social? Sabe, de falar mal, de magoar, e até mesmo um prazer de ver situações como crime em programas de televisão. A audiência maior hoje no Brasil são programas onde mostra assalto, mortes, e sequestro e feminicídio. Por que esse prazer no ser humano, sabe? De ver desgraça, de ir na rede social se esconder atrás de um computador e falar mal das pessoas. Que prazer é esse? O que está acontecendo nessa sociedade, Eu mestre? diria que não é nem prazer, amigo. Sabe o que é? A maioria das pessoas são pessoas que sofrem, entendeu? São pessoas que sofrem de falta de amor próprio, de autoestima. Uhum. Pessoas, inclusive, que, vamos dizer, é uma espécie de compensação, vamos dizer. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa, na verdade, que faz isso é porque ela sente falta de alguma coisa. Então, eu vou tentar explicar um pouco para você entender o que quer dizer isso. Então, ele acha que fazendo isso, ele está compensando a sua falta. Na verdade, é um covarde, né? É uma pessoa que não tem coragem. Então, você já viu naqueles filmes, aqueles baixinhos metidos a valentão? Já. Já. Os Então, ele benefícios da eu vida. chamo de compensação, para ver se você entende. Então, ele é baixinho, ele quer se compensar na valentia. Então, Uhum. por exemplo, uma pessoa que não é tão inteligente, mas ele quer compensar, ele estuda tanto e compensa tanto a sua falta de inteligência que ele passa a ser o melhor aluno da sala. Então, eu chamo de compensação. Ele quer compensar a sua falta fazendo isso que você falou. Na verdade, lhe falta, né? Uhum. Ele se esconde atrás de uma rede social, se esconde atrás de uma coisa, mas ele na verdade, é um sujeito que sente-se inferior. Ele se sente inferiorizado e com o seu sucesso, com a sua conquista, ele se sente diminuído. Então, ele acha que atacando e usando, que tem gente, que eu vou te falar, que ele pensa que ele te diminuindo, ele cresce. Então, na verdade, ele tem um complexo de inferioridade. Então, é uma pessoa que falta alguma coisa nele.
E ele quer compensar através dessas atitudes que você falou. Esse caminho que o mestre está falando, já dentro da tua área, não seria um caminho meio parecido com o manipulador? Sim, mas você entendeu que, na verdade, Ele te falta alguma diminui. coisa nele? Falta nele. E ele quer compensar essa falta tomando esse tipo de atitude. Porque falta coragem nele. Falta tanta Autoconfiança, autoconfiança. autoestima. Entendeu? Geralmente são pessoas que sentem-se inferiorizadas. Isso. Então, o sentimento de inferioridade é uma falta. Né? Falta de. Então, ele quer fazer o quê? É o que a gente chama na psicanálise de compensação. Então, ele quer compensar a sua falta atingindo o outro. Uhum. Que é o mesmo princípio do manipulador. Mas é uma falta. E É uma falta. E ele quer compensar. Entendeu? Então, quantas pessoas agem errado e querem justificar o seu erro? Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Um policial, né, não quero aqui julgar nenhum, tem policiais seríssimos, honestos, pai de família, sérios e pessoas muito responsáveis. Mas em toda incorporação, às vezes, tem um que não serve. Aí aquele policial vai lá, espanca o sujeito, bate no sujeito e quer justificar a sua agressão dizendo que está defendendo a sociedade. Você entendeu mais ou menos como funciona? Sim. Ele quer pegar aqueles seus conflitos internos, aquela sua inferioridade, aquele sentimento, e quer compensar, e ainda quer justificar dizendo que está fazendo isso para defender a comunidade. Uma válvula de escape. Entendeu? Então, é típico da pessoa que quer compensar ou quer justificar os seus atos se escondendo atrás de alguma outra situação. Eu já vi em filmes americanos aí aquele policial ruim que vai lá, bate nos presos, agride os presos e diz, não, é porque eu estou aqui defendendo a sociedade. Então, ele quer justificar o seu erro como se fosse defender a sociedade. Então, geralmente, o maior é a pessoa que é o que eu chamo de falta. Falta alguma coisa na pessoa. Falta o respeito, falta o amor ao próprio, falta entender que todo mundo, como eu usei aquela ilustração para você do céu e do inferno, né? Sim. Que defeito todos nós temos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas, em vez de eu ficar olhando o seu, né, eu vou olhar o meu. Exatamente. Se eu não posso trazer a comida até a minha boca, eu vou levar até a sua. E é um servindo o outro. Vamos transformar nossa vida num céu. Se a gente souber usar as palavras de maneira correta, né? Agir de maneira correta, não querer explorar a fé nem a fraqueza de ninguém, você vai encontrar a cura. Meu mestre, eu queria pedir para você, antes da gente ir para o capítulo final, para essas meninas, que claro que tem os meninos aqui também, mas a grande maioria sempre são as mulheres, mas, claro, os homens também, que, já que nosso tema é a palavra, por onde elas começam? A dificuldade que o ser humano tem de se expressar, de dizer não, de colocar limites, de bancar o respeito, sabe? De exteriorizar. Por onde que exercício a gente começa para botar para fora? Sabe? De imediato procurando um analista, né? Sim, eu tenho uma indicação maravilhosa, meu professor. Foi bom, amigo também, procurando um bom profissional, um bom psicanalista. Porque, lembra do que eu te falo, quando eu falo, eu curo. Exatamente. Aí ela me diz que quando você fala, você cura. Quando você guarda, você adoece. Então, a pessoa tem que aprender a falar. Ela tem que aprender a externalizar o que ela sente.
e não guardar. Então, quando você externaliza, quanto mais você fala, mais você cura. Quanto mais você guarda, mais você adoece. Então, se você quer ter saúde, né? Se você quer estar bem com você mesmo, fala o que tem que falar. Com respeito, é lógico, né? Que se deve respeito a todos, mas a pessoa tem que aprender a falar o que. Mas o que faz uma pessoa se trancar? Porque esse medo assim, mas se eu falar, ele pode não entender, ou ele pode não gostar de mim, ele pode levar mal, sabe? Essa Não, desculpa. olha bem, a pessoa tem que superar isso. Aí tá, Uhum, pode dizer, tá, falta respeito a si mesmo, né? uhum. Então, se eu tenho respeito por mim, se eu tenho amor próprio, se eu não tiver, procura um profissional da área de saúde, né? Procura um Exato. amigo, que eu sei que é um excelente profissional. Eu sempre digo que tem tantos excelentes profissionais. Com Sim. certeza, por isso que eu costumo dizer, análise, amigo, não é luxo, é necessidade. Eu Todos trabalho há devemos. 25 anos na área, já treinei milhares de profissionais, mas toda quinta-feira, às 6h30, eu faço a minha análise pessoal. Viu? Então, eu tenho que aprender a cuidar de mim. É Entendeu? Então, a verdade. sugestão aqui, né? Independente do profissional, o amigo é excelente profissional, sua esposa, tem tantos profissionais, a pessoa tem que entender que isso não é luxo, isso é necessidade. A Lúcia Eu falou, verdade, mestre. é, É, Lúcia, esse é o meu mestre, com ele que eu estudo, com ele que eu aprendo, vou continuar aprendendo. Quero ver se eu consigo trazer esse homem, pelo menos, sabe, uma vez por mês aqui no canal, para a gente debater algumas coisas. eu Que que aula, agradeço. professor. Eu que Eu que agradeço. agradeço. Mas Né? vem cá, você está lançando esse curso novo aí, né? E É, aproveitar para falar sobre isso também um pouquinho. que chama justamente o quê? A cura. A Né? cura. Se a pessoa entrar no site do Conselho, Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica.com, vai entrar no Instagram, Conselho Brasileiro de Psico, vai lá Uhum. encontrar o curso, que eu digo que não é um curso, é um projeto de vida. E outra, como nós estamos num processo de pré-lançamento, que aí quem faz isso não sou eu, é a plataforma Eduz, que é uma das plataformas mais seguras do mundo. Né? Exatamente. A pessoa Conheço. ela vai poder adquirir o curso nesse período de pré-lançamento, ela adquire por 20% mais ou menos do valor. Olha só. Eu acho que, se eu não me engano, tem em torno de 497, a pessoa pode dividir em 12 vezes no cartão. Se ela não gostar, a plataforma é tão segura que ela mesmo pode se tornar o cartão. Perfeito. Então, a gente tem segurança, que é coisa tão boa que ninguém estorna. Mas se a pessoa quiser, é direito do consumidor. Se ele Claro. comprar no cartão de crédito e quiser estornar, ele em 7 dias, se ele não gostar, ele pode estornar. E se ele pagar à vista, a plataforma só me paga 30 dias depois, porque a plataforma devolve integral para a pessoa. Então, é uma plataforma 100% segura. Então, a É. gente tem tanta segurança que o negócio é bom, que a gente trabalha com a plataforma Eduz, né? Uhum. Que a pessoa tem lá no site, volto a repetir, né? www.conselho brasileiro de psicanálise clínica.com, tem lá o curso A Cura. Ela pode comprar no cartão de crédito, agora no lançamento, porque daqui a Uhum. alguns dias isso vai triplicar o valor. No lançamento, ela paga só R$ 497, dividido em 12 vezes no cartão. E se ela não gostar, ela estorna. A cura. Ela tem uma semana Agora, de se pronto. tiver dificuldade, fala comigo aqui no direct, eu passo o link do professor aqui. Não se preocupem, não. Não achou aí? Pergunta, Jobre, cadê o link do professor? Até para seguir aqui o meu mestre, aqui para vocês conhecerem o trabalho maravilhoso. Eu tenho a sorte de estudar com ele. Você pode ser aluna dele também, viu? Não é só eu, não. E eu agradeço a sua, né, a amizade sua. Uma hora Querido. ainda vou ir no sul para a gente comer uma boa carne, uma boa picanha. Estou Estou devendo te essa visita aí. esperando. Ó, estou te esperando. Professor, muito obrigado, meu querido. Eu nem tenho palavras para te agradecer. As pessoas amaram a tua presença. Agora eu tenho uma pegadinha no final para te fazer.
Sim. Uma pegadinha bem de quem trabalha na área. Se você tivesse fazendo aniversário hoje, e você fosse fazer uma grande festa no Rio de Janeiro, ou no Espírito Santo, escolhe aí. Ó, você convidaria para a tua festa Freud, Lacan ou Jung? Como eu não posso convidar nenhum dos três, porque já faleceram, eu convidaria o amigo. Não. Eu queria saber qual é o teu preferido e não Não, o consegui, meu rapaz. preferido, eu te falo, é Jung. Eu gosto de Jung. É Jung, né? Eu sou mais da linha junguiana. Entendeu? É. Eu estou Mas, lendo sobre as mas são figuras, 22 o livro dele escolas, sobre as figuras. né? Mas eu gosto muito de Jung e de Erich Fromm. Ah, claro. Entendeu? Esse teu lado americano. Tá bom? Muito obrigado. Mestre, Gratidão. muito obrigado. Deus abençoe você imensamente, viu? Também, a sua família, a sua esposa, que Deus abençoe a todos aí. E Tá, obrigado por participar junto com a gente aí. Muito obrigado mesmo. é isso. E todas as meninas e meninos que quiserem depois adicionar o mestre aqui, se não achar aqui, pede aqui pelo direct que eu passo o link para vocês, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, mestre. Até logo. Tchau. Obrigado. Tchau.